Olá, futuros e futuras canadenses. O vídeo de hoje tá para ser postado há muito tempo, porque ele, na verdade, foi originado, o roteiro dele foi originado de um vídeo que eu fiz lendo os comentários de um americano, eu acho, a respeito do Canadá, que era sobre o lado sombrio do Canadá, né? Eles chamavam de Dark Side of Canada. E eu fiz esse vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, caso queiram, e eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que eu fiz naquele vídeo, só que nesse vídeo uma pessoa comentou, uma pessoa que mora aqui no Canadá há 25 anos, fez um comentário gigante, arregaçando com o Canadá, e eu gostaria de fazer, então, os meus comentários em cima dos comentários dessa pessoa que arregaçou o Canadá, e gostaria de ouvir, na verdade ouvir não, né, ler os comentários de vocês aqui embaixo, acerca desses comentários dessa pessoa que vive aqui há 25 anos. E quando eu repito essa coisa dos 25 anos, porque pra mim isso tem um peso muito grande. É uma pessoa que provavelmente viu a mudança do Canadá dos últimos 25 anos e viu como o Canadá se reestruturou, né? Como se estrutura agora. E eu acho que normalmente as pessoas que vieram há muito tempo atrás, elas têm uma visão muito amarga às vezes de como tá o Canadá hoje. Com esse boom de imigrantes, às vezes, a criminalidade aumentando, a questão de emprego. Então, bom, vamos ver mais ou menos o que essa pessoa escreveu e os meus comentários, se eu concordo, se eu discordo, né? Algumas coisas eu vou ter que concordar, isso porque eu só tô aqui há 2 anos. Mas vamos lá. Lembrando que eu não quero fazer uma comparação com o Brasil. Essa é a visão de uma pessoa que mora no Canadá há 25 anos sobre o Canadá e acabou. Ninguém tá fazendo comparação nenhuma com o Brasil, porque eu acho que vocês, por algum motivo, querem o tempo todo comparar tudo com o Brasil. A gente não pode falar que em Toronto a criminalidade aumentou sem vocês quererem comparar com o Brasil, gente. Estamos falando de Canadá com Canadá, ok? Tá aí, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Ele começou dizendo assim: moro no Canadá há 25 anos. Infelizmente em caixa alta, conheço o país de ponta a ponta, inclusive o Ártico. Então vamos ver a opinião de peso dessa pessoa. Aconselho a quem quiser emigrar pra cá que não venha se você tem ou terá crianças, porque essa cultura imbecil canadense é uma cultura pobre e esse povo é idiota. 3 palavras que descrevem esse país: hockey, neve e maconha. Bom, eu concordo com as 3 palavras que descrevem o país, porque são, né, acho que 3 grandes estereótipos do Canadá: hockey, maconha e a neve. Não são nem estereótipos, né? São coisas que são grandes aqui. Mas eu não acho que o povo é idiota e não acho a cultura pobre também. Ainda mais que é um país multicultural. Pode ser que ele não tenha a sua cultura própria, né? São pedaços de outras culturas, mas não acho a cultura pobre, acho a cultura riquíssima, inclusive. A juventude aqui é toda drogada. Um adolescente de 15, 16 anos não sabe se reunir com amigos sem estar drogado. Per capita, o Canadá tem a maior consumação de drogas do mundo. O PIB da província de BC é estimado que de 10 a 13% venha da produção de maconha. Bom, eu sinceramente não sei se isso tá muito diferente do Brasil, eu não fiz uma pesquisa acerca disso, mas os comentários que surgiram, né, depois que eu fiz a publicação desse relato, desse inscrito ou dessa pessoa que viu o vídeo, era que no Brasil tava muito parecido também. Eu não posso comparar, né? Eu não moro mais no Brasil e meu círculo de amizades no Brasil não era muito chegado em drogas, então eu não posso falar também por muita experiência. Eu acho que a primeira vez que eu senti cheiro de maconha na minha vida eu devia ter uns 16 anos. Esse é o nível de pessoa que não sabia nem o que o cheiro... Sabe assim, eu não sei o cheiro do mato. Eu não sei o cheiro do mato da maconha, não sei. Mas aí depois que eu conheci também não gostei. Mas eu acho que se você tá realmente falando não venha, no sentido pra querer comparar com o Brasil, no caso dele, eu acho que ele poderia se frustrar um pouco com o Brasil nesse sentido, caso ele queira voltar. Eu acho que ele vai dar de cara com algo bem parecido se voltar para o Brasil depois de 25 anos. Mas sim, o nível de consumo de droga aqui é muito grande. O cheiro de maconha você sente em qualquer lugar. Eu acho que eu senti em praticamente todas as cidades que eu fui no Canadá, eu senti cheiro de maconha pelo menos uma vez. Aqui a gente sai, não em Burnaby, mas em Vancouver, sente bastante cheiro de maconha também, então... bom, faz parte da cultura. Teus filhos vão estar expostos a drogas desde a idade de 14 anos, porque todos os colegas de turma fumam maconha. E pra mim isso é difícil falar a respeito, porque eu acho que esse é um dos medos que eu tenho com relação a ter filhos aqui no Canadá também, sabe? Tem muita gente que fala, não, educando direito, o seu filho não vai usar drogas. Eu não sei sobre isso. Eu não sou mãe, mas se vocês confiam no taco de vocês, sendo pais que
né, instruindo os filhos, eles não vão atrás nem por curiosidade, então ok. Mas isso me preocupa e eu acho que preocuparia qualquer pai que tem certa intolerância com a questão das drogas. Os canadenses se acham moralmente superiores aos americanos, mas na verdade eles são o mesmo povo, a mesma cultura, exceto pelo Quebec. Bom, Quebec realmente é outro país dentro do Canadá, a cultura é bastante diferente, a começar pela língua, né? Mas eu, sinceramente, acho aqui bem diferente dos Estados Unidos, de uma maneira geral, a língua continua sendo a mesma, a alimentação é mais ou menos parecida também, mas quando você começa a entrar em questões políticas, sociais, você vê que é tudo bem diferente aqui. Comparado com os Estados Unidos, nossas ruas são esburacadas, a infraestrutura, os trens, muita coisa é de um país subdesenvolvido. Existe o primeiro mundo do centro de Toronto, Montreal e Calgary, etc. Mas o que os canadenses não sabem ou pretendem fechar os olhos, eu acho que pretendem, do tipo, eles fecham os olhos, ou de, tipo, fingem estar com os olhos abertos, ou não sei, é que o resto do país é obviamente um país de terceiro mundo. E isso é uma coisa um pouco confusa, pelo menos para eu falar a respeito, porque eu conheci as cidades grandes, mas eu já ouvi falar que sim, aqui tem pobreza, aqui tem miséria, aqui você vê gente sim tendo filho para poder pegar a bolsa do governo, aqui, como no Brasil, né? Aqui você vê, fora as cidades grandes, cidades que não tem transporte público. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um vídeo falando sobre Manitoba, que só tinha 2 cidades na província de Manitoba que tinham transporte público. Aqui você tem muito problema com saúde, muita gente que reclama que não consegue médico de família, que não consegue atendimento, que vai voltar para o Brasil para fazer tratamentos, porque aqui é impossível, você demora 4 meses de uma fila de especialista. Bom, mas é aquela coisa, você está voltando para o Brasil para ser atendido pela saúde particular do Brasil. Então, faz diferença. A assistência médica nesse país semi-comunista é quase não existente. Bom, como eu já falei, a minha experiência aqui com a saúde no Canadá, ela é uma experiência boa por enquanto. Eu tive problemas, obviamente, com a minha primeira médica de família, mas foi só. E eu nunca precisei ir no hospital, então eu acho que a minha opinião também talvez não conte muito nesse quesito. Mas por mim, por enquanto, tá tudo bem. É mais fácil pegar um avião e ir pro Brasil do que ter que esperar meses para ver um médico. Bom, eu acabei de falar sobre isso, né? Tem gente que realmente faz, acha melhor, acha mais fácil, vai se tratar com um especialista no Brasil. E se em algum momento isso acontecer comigo, eu provavelmente vou fazer também. Se for uma coisa urgente, né? E quando você vira um médico, vai estar na mão de muita gente incompetente. Ao mesmo tempo, quando não há médico, apenas 5% dos médicos estrangeiros que migram para o Canadá conseguem se tornar médicos aqui, porque a Associação de Médicos aqui é nada mais do que um cartel. Eu tenho 2 comentários a respeito desse assunto. O primeiro é que, sim, eu acho que a gente precisa fazer a validação dos diplomas e fazer uma equiparação com a educação canadense, porque, afinal de contas, você colocaria a sua vida na mão de um médico lá de onde Judas perdeu as botas, que você não sabe como foi a educação desse médico, a especialização dele, quanto tempo ele tem de experiência e tudo mais. Eu acho que a gente ficaria desconfortável, até mesmo esse médico vindo do Brasil, né? Então, eu não colocaria a minha vida na mão de uma pessoa que eu acho que não tem, pelo menos, a equivalência, a educação, a prática que um canadense teria aqui. Mas uma outra coisa que eu ouço falar é que hoje em dia é praticamente impossível você conseguir fazer essa validação do diploma de medicina. E muitas vezes você faz essa validação e você não consegue entrar em hospitais, você realmente não é valorizado sendo um médico imigrante. Eu já ouvi falar nisso e isso é um pouco confuso, né? E isso é triste, porque aqui precisa de médico, precisa de enfermeiro, precisa de pessoas da área da saúde. Vai fazer o quê? Esse povo é artificial, frio e falso. Eu não tenho muita convivência com canadenses, né? Então, eu conheci, sei lá, pouquíssimos, eu conto nos dedos de uma mão. Não de uma mão, mas de 2 mãos eu conto o número de canadenses que eu conheci aqui. Mas uma coisa que eu sempre pergunto e me deixa intrigada é essa questão da educação canadense, que eu não sei se é uma educação forçada ou não, né? Sempre eu questiono isso. Quando a gente fala sobre canadenses aqui, eu não sei se vocês já acompanham os meus vídeos sempre, mas sempre que tem um vídeo falando sobre comportamento canadense e educação canadense, eu jogo essa pergunta. Você acha que é uma coisa sincera, essa educação, ou é uma coisa forçada do canadense? Não sei. E também não sei se isso importa muito. As amizades aqui são todas muito artificiais. Eles só falam de maconha e de hockey. Bom, os canadenses que eu conheci não eram assim, então são basicamente o oposto, na verdade. E aí depois ele fala assim: vou embora desta M
né? Porque agora eu tenho crianças de 6 e 10 anos e não quero que elas cresçam nessa cultura imbecil. E eu acho que é difícil a gente ler isso quando a gente tem filhos e que tá querendo vir pra cá por conta dos filhos, ou quando a gente quer ter filhos num país como o Canadá, para evitar que eles cresçam em países como o Brasil, justamente porque a gente considera que aqui seja melhor. Então, e vocês? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, deixa a sua experiência estando aqui no Canadá, deixa a sua expectativa para quando você estiver aqui, especialmente se você tem filhos. Eu acho que esse vídeo é bastante para quem tem filhos e para quem tá na expectativa de chegar aqui. Então, é isso. Vamos criar um debate, quem sabe a gente faz um outro vídeo falando sobre o debate desse relato e a gente se vê na próxima, ok? Tchau, tchau.